Já Ferreira, jogador do São Paulo, interessa mesmo a uma equipe do Catar? Para completar, Massis, presidente do São Paulo, perdendo mais um aliado recém-empossado. E o São Paulo respondeu se pode contratar Everton Cebolinha e Gustavo Scarpa. Conta-se 2 zagueiros especulados estão mesmo na mira do São Paulo. Arboleda, sem falar em bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal de especial. Dia 1º de maio, dia do trabalho, e a gente está aqui para deixar todos vocês super bem informados. Até por isso peço que deixem like, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que Arboleda deu mais uma mancada com o São Paulo. Ele era aguardado na madrugada dessa sexta-feira no aeroporto, onde chegaria para assinar a rescisão de contrato de forma amigável com o Tricolor. São Paulo chegou a mandar funcionários que iriam recebê-lo, mas adivinha, Arboleda não apareceu. Preciso te contar se existe proposta por Ferreira, atacante de 28 anos de idade que pertence ao São Paulo. Nas redes sociais a especulação é de que o Qatar SC do Qatar tem interesse em contratá-lo e estaria disposto a pagar na casa dos 8 milhões de euros. Esse valor equivale a mais ou menos 46 milhões de reais. Precisamos destacar que quando o São Paulo contratou Ferreira, adquiriu apenas 35% dos direitos econômicos. De qualquer forma, um valor de quase 50 milhões de reais pelo Ferreira acabou causando barulho nas redes sociais entre torcedores do São Paulo. Muita gente entendendo que precisa vender, até porque o Ferreira tem conseguido jogar em bom nível poucas vezes. Na atual temporada, por exemplo, 17 jogos, 3 gols e 1 assistência, os 3 gols numa mesma partida naquele jogo contra o Cruzeiro, vitória por 4-1. Desde que foi contratado, Ferreira convive com uma série de lesões musculares. Antes de gravar o vídeo, na manhã dessa sexta-feira, entrei em contato com o dirigente do São Paulo e perguntei: vocês foram procurados? Existe alguma negociação? Ferreira pode sair na metade do ano? E a resposta, abre aspas, não tem proposta nem sondagem por ele. Para completar o noticiário do São Paulo, contar que Eduardo Toni, diretor de marketing do São Paulo nos últimos 5 anos, pediu demissão nessa quinta-feira. Em meio a todos os boatos e pressões que existiam por parte de conselheiros do Tricolor para ocupar o lugar do Toni, ele decidiu ir embora. A gota d'água foi a informação falsa de que havia um pagamento de comissão fora da realidade no contrato com a Unimed, que tem tudo para se tornar nova parceira do São Paulo. Cheguei a contar para vocês que os 10% que seriam pagos a uma intermediária no acordo da Unimed equivalem a um praxe, o valor padrão do São Paulo em todos os últimos anos. Não havia nada de irregular, mas conselheiros fizeram vazar a notícia de que a Unimed, de que esse contrato com a Unimed garantiria 4 milhões e meio de reais para intermediária. Sim, 4 milhões e meio de reais num contrato de 45 milhões de reais. Faltou explicar que esses 45 milhões de reais representavam 10% e aí sobrariam 4 milhões e meio de reais de comissão. Para completar de vez, falar que Outen Aires de Abreu convocou reunião do Conselho Deliberativo para o dia 8 de maio. A pauta, o afastamento do próprio Outen Aires. Ele, como presidente do Conselho, precisou convocar essa votação. 171 votos serão suficientes para que o Outen caia. E aí estaria completa a limpeza, a faxina em relação a apoiadores de Júlio Casares. Arri Massis, presidente do São Paulo, está vendo todo o seu apoio político esfarelar. Alguns dias atrás, Flávio Marques, que havia sido escolhido para atuar como um assessor especial, pediu para ir embora. Houve um desencontro de ideias entre o Flávio e também o presidente Massis. Flávio queria que o presidente tomasse alguns caminhos na parte financeira, não houve a concordância, o Flávio pediu para sair. Pois bem, Dário Speranzini, que também havia sido escolhido como uma espécie de assessor de Arri Massis, tanto o Flávio quanto o Dário eram de oposição, 2 pessoas frontalmente contrárias a Júlio Casares e foram escolhidos para apoiar o presidente nessa função de assessor, logo depois de Massis tomar posse. O anúncio da presença deles é a partir do mês de março. Pois bem, Flávio foi embora e quero contar que o Dário foi despedido da sua função na última terça-feira, notícia que eu trago com exclusividade. Mais uma vez, desentendimentos. E o que se percebe é que há uma pressão muito grande no Massis, especialmente a partir do momento em que ele anunciou que pretende se candidatar à presidência na eleição marcada em dezembro. Quando ele assume interinamente o lugar de Júlio Casares, para cumprir esse mandato tampão até o fim da temporada, o pessoal foi deixando ele de lado.
A partir do momento em que ele anuncia que pretende ser o candidato em dezembro, pronto, foi o suficiente para que ele virasse um alvo. Quero registrar ainda que a opção do Maciz de pedir a exclusão de Olten Ares de Abreu, que é presidente do Conselho Deliberativo, também gerou ainda mais polêmica, garantindo ou resultando num pedido de impeachment contra o presidente Arry Maciz. A verdade é que a política no São Paulo nunca ferveu tanto, mas em muitos momentos essa efervescência pode ser até positiva. No caso do São Paulo, ela me parece ser extremamente destrutiva, porque cada um defende apenas o próprio umbigo e quem perde é o São Paulo. Everton Cebolinha e Gustavo Scarpa interessam ao São Paulo? Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa do departamento de futebol tricolor e posso assegurar que Scarpa está descartado, mas Cebolinha interessa bastante. Deixa eu começar falando sobre o Scarpa, contrato no Galo até dezembro de 2027. Jogador de 32 anos de idade está fora dos planos do Atlético, que topa negociá-lo, mas pede algo na casa dos 4 milhões de euros. A gente está falando de mais ou menos 23 milhões de reais, com o detalhe de que o Scarpa ainda ganha 1 milhão e 200 mil reais por mês. Ouvi desse dirigente do São Paulo, abre aspas, não vamos contratar o Scarpa, fecha aspas, nome descartado no Morumbi. Em relação a Cebolinha, contrato com o Flamengo se encerra em dezembro, o Fla vai ter a última chance de arrecadar algum dinheiro com o atacante no meio do ano. Se não o vender, vai perder o Cebolinha de graça, com a lembrança de que o Cebolinha havia sido comprado do Benfica por 13 milhões e meio de euros. Quero contar que há no São Paulo alguém que gosta demais do Cebolinha, ele é o Rui Costa, o executivo de futebol do Tricolor. Foi o Rui quem ajudou o Grêmio a contratar o Cebolinha do Fortaleza, e foi o Rui quem cuidou do primeiro contrato profissional do Cebolinha com a camisa do Grêmio. Dá para dizer que o São Paulo gosta da ideia de contratar o Cebolinha, embora admita ser uma negociação extremamente difícil, por conta do salário bem acima de 1 milhão de reais por mês, por conta da vontade do Cebolinha acertar um contrato ainda melhor do que o atual, além dessa questão financeira. Se contratá-lo na metade do ano do Flamengo, São Paulo vai precisar desembolsar algo na casa de 3, 4 até 5 milhões de euros, dinheiro que não existe no Morumbi nesse momento. Para completar, queria perguntar se você preferiria ter Scarpa ou Cebolinha no Fla. Já uso o espaço para comentário, só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. Wesley, ex-atacante do Palmeiras, pode virar reforço do São Paulo. Especulação que ganhou força nas últimas horas pelo fato de Wesley já ter trabalhado com o Roger Machado no Internacional. Mas o negócio é para lá de complicado, para não dizer impossível. Wesley hoje defende o Al Rayyan, onde é titular lá no Catar. Jogador de 27 anos de idade, soma 18 jogos, 6 gols e 3 assistências. E a ideia do Al Rayyan é só negociar o Wesley pelos mesmos 10 milhões de dólares investidos quando da sua compra em setembro do ano passado. A informação que surgiu é de que o São Paulo tentaria o Wesley por empréstimo na metade do ano, a partir de 20 de julho. Com a negativa do Al Rayyan para um empréstimo, é descartada qualquer chance de o São Paulo investir algo parecido a 10 milhões de dólares por um atacante de lado de campo. São Paulo vai em busca de reforços na metade da temporada. Atacante de lado de campo é uma das prioridades, mas certamente sem a necessidade de um investimento tão alto. Só para completar, queria registrar também que surgiu lá na Rússia a informação de que um dos dirigentes do Krasnodar estaria revoltado com o Vitor Sá, porque o atacante de 32 anos de idade já teria se acertado com o São Paulo em meio às tratativas para a renovação do contrato no Krasnodar. Chequei com uma pessoa do Vitor Sá e a pessoa assegurou que essa é uma mentira. Não há nenhum acerto com o São Paulo, nenhuma irritação com o Vitor Sá, que segue tratando da possibilidade de permanecer no Krasnodar sem fechar as portas para o futebol brasileiro e também para o tricolor. Ele é São Paulino de coração, assim como todos os seus familiares. Hora de falar sobre o São Paulo. O tricolor busca um zagueiro para metade do ano, até porque sabe que não terá mais Arboleda, mas 2 nomes especulados estão descartados. Ouvi e li nas redes sociais que Léo Duarte, ex-zagueiro do Flamengo, e Juninho, ex-zagueiro do Palmeiras, foram cogitados, estudados, analisados. Só para explicar e contextualizar sobre esses atletas. O Léo Duarte, depois de sair do Flamengo em 2019, se mudou para o Milan e uma temporada depois foi jogar no Istambul Başakşehir, onde é titular absoluto até hoje, foram mais de 200 jogos. Contrato se encerrando em junho. E ele pode já assinar um pré-contrato para chegar de graça ao São Paulo ou a qualquer outro clube. Hoje, 29 anos de idade. Juninho,
31 anos, você vai lembrar dele. Atleta que passou sem destaque pelo Palmeiras, pelo Atlético Mineiro, esteve também no Bahia, foi para o Midland e chegou contratado na temporada passada para o Internacional. Ele veio do Midland. Na oportunidade, garantem que foi o Roger Machado, o atual técnico do São Paulo, quem pediu. Fui perguntar para um dirigente do São Paulo sobre Léo Duarte e Juninho. Eles interessam, fazem parte dos planos? E a resposta: nunca discutimos sobre esses dois jogadores aqui. Importante registrar também que nas últimas horas muita gente falou que o Wesley, atacante que já foi do Palmeiras, do Internacional e hoje pertence ao Al Rayyan, interessa ao São Paulo. Negociação das mais difíceis, 10 milhões de euros a pedida do Al Rayyan. Essa minha fonte no São Paulo assegura que esse assunto também só pode ter nascido da parte dos empresários para tentar valorizar o atleta que não está nos planos do São Paulo. Quais as impressões de mercado sobre o Mullets? Discorra sobre o tema. Acho que ele não é um empresário que tem lastro para comandar nenhum movimento para transformar o São Paulo em SAF. Não tem dinheiro, não tem cacife, e está tentando a todo custo se promover às custas do São Paulo. A impressão que alguns dos cardeais do São Paulo têm é de que ele não quer sair da fama, ele quer prolongar esses 15 minutos de fama que ele conseguiu na negociação com o Carlo Ancelotti. Inclusive, o pessoal que cuidava da carreira do Carlo Ancelotti ficou muito bravo por não ter recebido parte da comissão via Diego Fernandes. Enfim, um verdadeiro caos essa história. E ele tem se usado do São Paulo para se manter nos holofotes. Não tem dinheiro, não tem capacidade para comandar um movimento desse. E, cara, não sei a opinião de vocês, mas para mim cheirou bizonha essa história do cara tentar burlar o estatuto para fazer o São Paulo a SAF. Embora eu acho que o São Paulo precisa virar SAF, tá? Mas não dessa maneira. Edson Pinheiro, membro do canal do Nicola. Qual a chance de o Diego Mullets Fernandes conseguir 1.600 assinaturas para a SAF? Bora explicar essa história. Diego Fernandes é aquele empresário que ganhou notoriedade no futebol nacional quando empresariou e intermediou o acordo da seleção com o Carlo Ancelotti. Até então ele era um mero desconhecido e voltou para o ostracismo, né? Essa que é a grande verdade, não fez mais nenhum negócio. O que ele tem feito? Ele se mantém na imprensa, na mídia, falando sobre o São Paulo. E aí ele já lançou uma série de ideias, todas elas ligadas à intenção de fazer do São Paulo uma SAF. E eu tenho contado para vocês que os membros do Conselho do São Paulo não têm a mínima intenção de transformar o tricolor numa SAF. Qual foi a última dele? Ele já lançou um abaixo-assinado para tentar reunir pelo menos 1.600 assinaturas de sócios titulares do São Paulo, com mais de 18 anos de idade e pagando mensalidade há pelo menos 2 anos, para que com esses 20% dos sócios titulares, ele tenha a possibilidade de transformar o São Paulo numa SAF sem a aprovação do Conselho Deliberativo. Para mim, isso é golpe, tá? Para mim, isso foge do modus operandi tradicional e vejo com pouquíssimas chances. Eu só queria contar para vocês que as impressões que se tem no mercado sobre esse cara não são as melhores, tá? O Roger tem prazo de validade, mesmo o São Paulo ganhando do Milionários, do Bahia e do Rings, se ele for goleado pelo Corinthians, ele cai 100% de certeza. Pois é, Nari, que eu tô com você, mas eu não acho que o São Paulo vai vencer todos esses jogos, não. Hoje, por exemplo, contra o Milionários, com um time bem diferente, com um time bem mexido, eu acho que há uma chance de o São Paulo não vencer. Beleza? Boa noite, Nicola. O Roger, quando vai ser demitido do São Paulo? Muito abaixo do São Paulo, muito fraco. Eu tô com você nessa, tá? Eu acho que é questão de tempo, mas ele vai precisar de uma sequência de derrotas, até porque o Rui Costa é um severo defensor dele. Rui Costa disse para o UOL que, depois da Copa, quer vender 150 milhões com metade desse valor para reformular metade do time, como em 2016. Lá vem bomba, tô até vendo. O grande ponto é, Narik, como é que o São Paulo consegue 150 milhões de reais? Quais são os jogadores hoje que podem garantir tais cifras? Marcos Antônio, Bobadilha, mais alguém da base, somados? Porque, cara, a verdade é que o São Paulo não tem grandes ativos, né? Eu te diria que hoje, certamente o Palmeiras tem muito mais ativos para vender do que o São Paulo. Eu acho até que o Corinthians tenha mais ativos. O André, por exemplo, hoje é alguém mais valorizado que os atletas do São Paulo. Até por ser mais jovem, por exemplo, do que o Marcos Antônio, embora eu hoje ache o Marcos Antônio mais jogador que o André. O Yuri Alberto é hoje um jogador, por ser bem mais jovem,
muito mais interessante aos olhos do futebol europeu do que, por exemplo, o Caleri, embora o Corinthians tenha só 50% dos direitos econômicos, enfim. Quando o Dorival vai ser técnico do São Paulo, a pergunta é do Alexander Machado. Alexander, são duas possibilidades. A primeira delas é quando o Roger emplacar uma sequência de 2 derrotas, e a segunda, se o São Paulo perceber que o Dorival Júnior está perto de se empregar com algum outro clube, tá? Nicola, acabou de sair que o jornal esportivo russo afirma que Murad Musaev está bravo, pois Vitor Sá se acertou com o São Paulo. O que tem de verdade nisso? Eu mandei mensagem para uma pessoa que trabalha com o Vitor Sá, não procede, tá? Então, essa é a informação de que vem, de que não procede. Gabriel Felipe, ô Nicola, meu amigo, como é que o São Paulo deve 10 milhões ao Dorival? Não, 10 milhões ao Dorival não, se foi a CBF que pagou a rescisão, calma. Dorival, Zubeldia e Crespo, somados, tem 10 milhões de reais a receber do São Paulo. Sim, a rescisão de contrato foi paga pela CBF, até porque o Dorival foi contratado pela CBF. Mas o São Paulo tinha pendências com o Dorival. Vamos lá, tem uma diferença. Qual que é o valor da multa rescisória? O valor da multa rescisória eu não lembro, mas 2 milhões. Essa é a multa que o São Paulo recebeu da CBF. Só que o São Paulo tinha pendências com o Dorival, relacionadas a prêmio, enfim. Isso não foi pago. Ficou pendente, tá? E a soma de todas as dívidas, incluindo o Dorival, incluindo o Zubeldia e Crespo, é que dá esses 10 milhões de reais. Sebastião Villa no São Paulo, a pergunta do PHM em 1999. Já mandei uma mensagem para o Rui, assim que ele responder a primeira, eu já emplaco a segunda. Nicola, no final do ano tem eleição para presidente no São Paulo. Será que o Rodrigo Caetano pode ser o novo executivo do São Paulo para 27? Severino, ia depender muito de quem vencesse a eleição, né? E também da situação do próprio Rodrigo na CBF. Se a seleção brasileira fizer boa Copa e ele renovar o contrato, acho muito difícil que ele saia de lá. Porque é o que ele tinha falado uma vez, ele está no topo da cadeia, né? Está no topo da pirâmide. Quando você se torna executivo de futebol, você se torna executivo para tentar ir para a CBF, para tentar trabalhar na seleção brasileira, ou então para trabalhar em algum clube importante do futebol europeu. Gabriel Peck especulado em algum time no Brasil, o Casal Lael. Cara, a última vez que eu conversei com um dos representantes dele, o cara deixou bem claro que o projeto de carreira para o Peck era jogar na Europa. Ele foi para os Estados Unidos, tem bons números por lá, e ele quer se mandar para a Europa, tá? Nicola, essa história do Rui Costa falar se o Roger for mandado embora, ele vai continuar no São Paulo? Será que agora é mais fácil mandar o Roger embora? O presidente... o Severino, o problema também é financeiro, cara. O São Paulo deve cerca de 10 milhões de reais para Dorival Júnior, para Zubeldia e para o Crespo. Se mandar o Roger embora, são mais 2 milhões e 400 mil reais de multa. Enfim, é muita coisa. Mas a pressão é enorme. Se os resultados não aparecerem nos próximos jogos, a tendência é que exista uma troca assim, tá bom? Nicola, acabou de sair que o jornal esportivo russo diz que Murad Musaev está bravo, pois Vitor Sá se acertou com o São Paulo. O que tem de verdade nisso? Deixa eu mandar a mensagem. O que eu posso garantir é que o Rui Costa tentou. Cara, é até louco você mandar essa mensagem, porque eu estava trocando hoje ideia com uma pessoa do São Paulo. Do São Paulo, não, perdão. Com uma pessoa do Vitor Sá, tá? Eu vou ler o que essa pessoa escreveu antes de mandar para ela essa sua pergunta. Peraí, deixa eu só achar aqui, ó. Peraí, aqui, ó. A conversa começa porque eu tinha postado um vídeo contando que o Vitor Sá é São Paulino e daria preferência ao tricolor. Aí a pessoa escreveu assim: o Vitor tem muito mercado devido aos anos de Europa e os bons anos que vem fazendo por onde passou. Sempre minutou em todos os times e foi titular, além de tirar título. Foi assim nos Emirados, no Brasil e agora na Rússia, campeão inédito desbancando o Zenit. Ele não foi oferecido a nenhum clube, pois gostam muito dele lá na Rússia e estamos em processo de renovação, para ver se chegamos a um acordo. Então, isso demora mesmo. Valores altos, boas condições, e o clube tem total interesse ainda em contar com ele. Caso não dê certo, aí abrimos, até porque estamos brigando pelo título novamente e focados nisso. Estaremos abertos a ouvir. O Brasil hoje está muito bom para qualquer atleta. Então, falaremos com clubes que interessam. Graças a Deus, tem bastante gente que já procurou para saber como é que está a situação e dizendo que gostaria de contar com o jogador. Dito isso, mandei a mensagem aqui do Narik. Wesley, ex-internacional no São Paulo.
O Sandro Santa Cruz deve estar se referindo ao Wesley, que foi jogador do Palmeiras, está no Al Rayyan. Ainda estou tentando checar essa história antes de publicar, tá? O Dorsai, bom jogador, foi campeão no Botafogo, foi campeão nos Emirados, foi campeão no Krasnodar, inclusive segue no time russo, o time é líder do campeonato, mesmo com o Zenit investindo muito mais. O que eu posso contar para vocês é que o Vitor Sá é São Paulino fanático, o pai dele doido pelo São Paulo, a família toda. Se ele pudesse, faria um esforço para jogar no São Paulo. E eu cheguei a noticiar nessa semana que o São Paulo teria recebido a sugestão para a contratação do atleta. Eu fui procurado numa pessoa próxima do Vitor Sá e a pessoa falou: Nicola, a verdade é que o Rui Costa entrou em contato com os agentes do jogador para pedir informações e para tentar iniciar tratativas. E aí, só para completar, o Vitor Sá tem contrato até junho, já foi procurado pelo Krasnodar para renovar o vínculo, as partes estão tentando chegar a um acordo. Enquanto isso, o Vitor Sá está escutando sondagens e propostas de clubes brasileiros. Vir ao Brasil é uma possibilidade real, embora hoje ainda não há nenhuma definição sobre o tema, tá bom? E é isso aí, minha tropa, mais um pacotão de notícias aqui no canal Noticiário SPFC, informações do São Paulo, com o Jorge Nicola trazendo as últimas do mercado, as últimas notícias do Tricolor Paulista para te manter sempre muito atualizado. Agora aquele pedido sempre muito importante, fortalece com like, se inscreva no canal, porque a gente volta a seguir Pitama Notícias. Um forte abraço, tamo junto, não esqueça de comentar aqui embaixo também a sua opinião. Tchau, tchau.